Talvez você tenha achado estranho o título desse programa, Os Mistérios da Subtração. Afinal, que surpresas poderia nos oferecer uma operação tão simples que a gente começa a estudar já nos primeiros anos de vida escolar? Pois é, mas eu vou tentar lhe convencer de que a subtração tem sim os seus pequenos mistérios. Mas para isso eu preciso da ajuda de alguns exemplos. E para começar eu vou lhe propor um problema muito simples, que pode ser encontrado em qualquer livro de segunda série do primeiro grau. O problema é esse aqui. Carlinhos quer comprar um gibi que custa 455 cruzeiros, mas ele só tem 280 na carteira. A pergunta é essa: quanto dinheiro lhe falta para comprar o gibi? Simples, a gente lê o problema e logo pensa numa subtração. 455 menos 280. Essa dá até para fazer de cabeça. A diferença é 175. Faltam 175 cruzeiros para o Carlinhos conseguir comprar o gibi. Pois é, agora você vai ver como é que uma criança resolveu esse problema. Andresa, tudo bem? Tudo. Que idade que você tem? 8. Lê de novo ali aquele problema pra gente. Carlinhos quer comprar um gibi que custa 455, mas só tem 280 na carteira. Quanto dinheiro lhe falta para comprar o gibi? Isso. Agora eu sei que você já resolveu esse problema, não foi? Foi. Então conta, como é que você fez? Como é que você pensou? Eu tinha 280, ganhei mais gente, fiquei com 300. Ganhei mais 100, ficou com 400. Ganhei mais 55, fiquei com 455. 20 mais 100 mais 55 dá 175. Então quer dizer que pro Carlinhos comprar o gibi, quanto é que falta? 175. É, tá ótimo. A cabecinha tá jóia. Parabéns. Obrigado, viu, André? O raciocínio que a Andresa fez é corretíssimo. E com as nossas palavras, ela pensou dessa maneira. Eu tenho 280, para chegar em 455 está faltando. Se eu ganhar mais 20, fico com 300. Com mais 100, chego em 400. Com mais 55, chego lá nos 455. Portanto, do 280 para chegar no 455, estão faltando 20, mais 100, mais 55, o que dá 175 cruzeiros. É isso que está faltando para o Carlinhos comprar o gibi. Veja só, ela resolveu o problema de uma maneira correta, mas ela usou a adição. E nós tínhamos feito antes uma subtração para resolver o problema. Por que é que ela usou a adição para resolver esse problema? A resposta a essa pergunta esclarece um dos pequenos mistérios da subtração. O que acontece é o seguinte: o primeiro contato que a criança tem, isso aconteceu com todos nós, o primeiro contato que a criança tem com a subtração é naquelas situações em que se tem uma certa quantidade, dessa quantidade se tira uma parte e se quer saber com quanto se ficou. Assim é que quando a professora pergunta quanto é que dá 5 menos 3, por exemplo, um recurso que a criança usa é esse. Ela levanta 5 dedos, abaixa 3, tira 3 e conta os 2 que ficarem em pé. Portanto, a subtração no ponto de partida está sempre relacionada com essa ideia, com o tirar. Agora, será que a subtração é só isso mesmo? Será que a subtração só está relacionada com as situações em que se tira alguma coisa de outra? A gente acabou de ver nesse problema aí do Carlinhos que queria comprar o gibi, que a subtração não tem a ver só com o tirar. Ela também serve para se verificar quanto falta a uma quantidade para chegar ao valor de uma outra, maior do que ela. No caso daquele problema, a subtração serviu para a gente verificar quanto falta ao 280 para chegar no 455. A Andresa tinha aprendido que a subtração se relaciona com o tirar, mas ela não pôde perceber ainda que a subtração também se relaciona com o quanto falta quanto falta a uma quantidade para chegar numa outra. Foi por isso que ela resolveu o problema utilizando a adição. Agora, olha só, as crianças não têm dificuldade em lidar com situações desse tipo, em que se quer saber quanto falta para. Elas lidam com isso sem nenhuma dificuldade. Por exemplo,
para saber quantos dias falta para o seu aniversário, às vezes elas procedem assim. Suponhamos, o aniversário é no dia 15 e hoje é dia 11. Ela faz mais um dia, chega no 12, mais um no 13, mais um no 14, mais um 15, portanto faltam 1, 2, 3, 4 dias. Ela resolve o problema sem dificuldade. A dificuldade está em relacionar o quanto falta com a subtração. Essa é que é a dificuldade. Nós adultos estamos tão acostumados com essas ideias todas, para nós é tão óbvio que o quanto falta para se relaciona com a subtração, que o quanto falta se confunde tanto com o tirar, que fica difícil perceber a diferença entre essas duas noções. E para nós, professores, não perceber essa diferença tem consequências um tanto sérias. Não percebendo isso, fica difícil compreender como é que a criança pensa. Fica difícil perceber o seu modo de raciocinar. Pior do que isso ainda, na avaliação, isso pode ter consequências um pouco desagradáveis. Às vezes a gente julga errado um procedimento da criança que, na verdade, está correto. Agora a gente vai falar de um outro aspecto da subtração e, para isso, eu preciso de um exemplo. Eu vou lhe propor um problema que é assim. Luizinha tem 119 centímetros de altura e sua mãe tem 161. Quantos centímetros a mãe de Luizinha tem a mais do que ela? Fácil, não é mesmo? É só fazer uma subtração. A conta é essa: 161 menos 119. A diferença dá 42. A mãe de Luizinha tem 42 centímetros a mais do que ela. Agora eu vou lhe mostrar como é que algumas crianças resolvem esse problema. Essa criança somou 161 com 119, encontrando 280, que no caso é um resultado incorreto. Esse erro é bastante comum em problemas desse tipo. Até mesmo crianças de quarta série fazem isso. E por que é que os alunos erram, cometem esse tipo de erro em problemas desse tipo? Às vezes se explica isso dizendo que ele não leu direito o problema, que não prestou atenção. Isso pode ser verdade, mas não é uma explicação satisfatória. Outras vezes se explica o erro dizendo assim: aqui no enunciado do problema aparece a palavra a mais. Quantos centímetros a mãe de Luizinha tem a mais do que ela? E esse a mais leva o aluno a fazer uma adição. Bom, essa explicação tem algum sentido na medida em que no ensino tradicional se adestra a criança. Quando no problema tiver a palavra junto, a palavra mais, você faz uma adição. Tá bem, mas o problema ainda não é só esse. O que acontece é o seguinte: para nós, adultos, o quanto a mais imediatamente se relaciona com a subtração. Mas isso não acontece para a criança. A criança que está acostumada com a associação do subtrair com o tirar, ou do subtrair com o quanto falta, ela não faz diretamente essa relação da subtração com o quanto a mais, porque esse é mais um aspecto, é uma outra faceta da subtração. A subtração também serve para a gente achar a diferença entre duas quantidades. Essa diferença pode ser quanto uma quantidade tem a mais do que a outra, ou quanto a outra tem a menos do que a uma. Por isso, esse problema da Luizinha e de sua mãe, que pergunta quantos centímetros a mãe de Luizinha tem a mais do que a filha, é um problema sobre diferença, é um problema sobre quanto uma quantidade tem a mais do que outra. Nós estamos vendo então com ele mais uma faceta da subtração. Eu espero que a essa altura esteja um pouco mais claro porque é que esse programa se intitula Os Mistérios da Subtração. São mistérios pelo menos do ponto de vista da criança. Essa operação aparentemente simples, que é a subtração, ela esconde, ela oculta para nós diferentes significados, diferentes sentidos. Nós já estamos acostumados com todos eles e temos dificuldade em perceber essas diferenças que de fato são um pouquinho sutis. Para compreender mais um aspecto da subtração, eu vou propor mais um problema, que é o seguinte: eu ganhei 25 mil cruzeiros do meu tio e aí fiquei com 42 mil cruzeiros. Quanto é que eu tinha antes? Eu já disse que no ensino tradicional da matemática, os alunos são adestrados para associar palavras como ganhar, juntar, com operação de adição.
Como nesse problema existe a palavra ganhei, é comum os alunos somarem os dois números, o 42 com o 25, para encontrar o resultado. E nesse caso isso está errado. Esse é um problema onde aparece a palavra ganhei, mas que na verdade se resolve com a subtração. E para compreender isso, é só a gente pensar assim: eu não sei quanto é que eu tinha, mas eu ganhei 25 mil e aí fiquei com 42 mil. Se eu devolver esses 25, eu volto ao que eu tinha antes. Portanto, dos 42 eu devo tirar 25, o que dá 17 mil. O que eu tinha antes de ter ganho os 25 do meu tio era 17 mil cruzeiros. Esse exemplo mostra mais um aspecto da subtração. É a sua relação com a adição. Ele mostra que a subtração é a inversa da adição. Somar 25 e tirar 25 são operações onde uma desfaz o que a outra fez. É essa ideia, com esse significado, que se diz que a subtração é a inversa da adição. Em resumo, a subtração tem a ver com o tirar, com o quanto falta para, com o quanto a mais, e é ainda a inversa da adição. Olhe só quantos significados diferentes em torno de uma mesma ideia matemática. Quando nós, professores, compreendemos tudo isso, imediatamente nos fazemos uma pergunta: e como fazer para que as nossas crianças compreendam essas ideias todas? Em primeiro lugar, a gente deve perceber que, se elas não compreenderem essas ideias, vão ter dificuldade na resolução de problemas e na compreensão de umas outras ideias matemáticas. Em segundo lugar, a gente precisa perceber também que essa compreensão não é fácil, que ela não vai se dar do dia para a noite e que isso é um processo que demanda tempo, demanda muito trabalho. Mas a pergunta é essa: como é que deve se dar essa aprendizagem? Bom, para começar, eu quero dizer que dentro do ensino tradicional da matemática, essa questão não tem solução. E isso acontece pelo seguinte: se a gente parte do princípio que a criança aprende decorando tudo, se a gente acha que para aprender matemática a criança deve ficar fazendo cálculos e mais cálculos, embora ela não saiba nem o que está fazendo, nem para que está fazendo, bom, aí não tem saída. Eu digo isso porque nós estamos enfatizando a necessidade de compreender os diferentes significados envolvidos na subtração. E para compreender, é preciso que a criança pense com a própria cabeça. É preciso que ela tenha a oportunidade para construir o seu próprio conhecimento. É preciso se oferecer a ela a oportunidade de fazer descobertas que a levem a essa compreensão. Agora, para obter essa compreensão, um dos recursos que a gente pode usar é a resolução de problemas. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos querendo explorar os diferentes significados da subtração. O primeiro problema diz assim: no lanche havia 26 pastéis. Foram comidos 14. Quantos sobraram? E o segundo problema diz assim: Maria ganhou um pacote com 36 balas. Ela já chupou 25 delas. Quantas balas faltam para ela chupar? São dois problemas parecidos. O primeiro, a criança resolve sem nenhuma dificuldade. Ela logo identifica ali a subtração, porque a situação é do tipo: tem 26, comeu, tirou 14 para saber. O que sobrou é a subtração, ela está relacionada aí com o tirar. No segundo problema, se pergunta quantas balas faltam para ela chupar. Entra aqui aquele outro significado da subtração. Mas acontece que a situação é muito parecida com a primeira. E a criança aí vai no embalo. Ela pega carona no primeiro problema e resolve o segundo. Se isso se repetir várias vezes, se essa oportunidade for dada a ela várias vezes, aos poucos, esse processo é lento, demorado, aos poucos ela vai aprendendo a relacionar o quanto falta com a subtração. Então, nesse exemplo aqui, a gente relacionou o quanto falta com o tirar. Agora nós vamos ver um outro em que a gente relaciona o quanto falta com o achar a diferença. Trata-se de um problema com duas perguntas. Olha só, o Carlinhos e a Joana colecionam moedas. Ele está dizendo que tem 104 moedas e ela 172 moedas.
A primeira pergunta é esta: quantas moedas faltam para Carlinhos alcançar Joana? E a segunda pergunta: quantas moedas Joana tem a mais? Para nós, a mesma pergunta duas vezes. Para a criança, não. Suponhamos que ela já tenha relacionado o quanto falta com a subtração. Para a primeira pergunta, ela responde. A segunda é aquela em que ela poderia ter dificuldade. Mas a situação foi armada, foi montada para que ela tenha alguma oportunidade de fazer a relação entre as duas coisas. O problema foi preparado para dar a ela a oportunidade de fazer a relação entre o quanto tem a mais e o quanto falta para. Bom, eu disse que um dos recursos que a gente pode usar para levar à compreensão da matemática é a resolução de problemas. Mas é preciso esclarecer uma coisa. Não adianta propor o problema e resolvê-lo no lugar das crianças. É preciso que elas tenham a chance de encontrar a solução. É preciso dar tempo para isso. É preciso que elas falem sobre o modo de pensar. É preciso estimular o diálogo entre os alunos, que cada um diga o seu modo de pensar, que os outros argumentem, contra-argumentem, discordem da solução do colega. É preciso que o diálogo entre o professor e os alunos seja de um outro tipo. Nós nos habituamos a responder perguntas, enquanto que o professor precisa, na verdade, é fazer perguntas, perguntas que levem à compreensão daquela situação.